Uma mulher estava estendendo lençol no varal. E no fundo da casa dela tinha uma lagoa enorme. E o marido dentro de casa. E o menininho brincando perto da mãe. O menino com seus 6 anos. E a mãe sempre colocando o varal e olhando o menino. A Amazônia não é aqui, né? Colocando o lençol, olhando o menino. E o menino estava com um brinquedinho. Foi andando assim para perto da lagoa. A mãe falou, vem cá. As crianças, né? Desobediente, vem cá. Aí o menino foi. Questão de segundo. Quando a mãe voltou, que ela pôs o lençol, ela escutou um barulho na água e um berreiro. Quando ela olha, era um jacaré de meia idade e pegou o pé do menino e já ia puxando o menino para dentro da lagoa. A mãe não pensou 2 vezes. Largou o lençol, saiu correndo e pegou no braço do menino. Meus irmãos, ali começou uma luta de quem pode mais. Era o jacaré puxando o menino para dentro da água e a mãe puxando o menino para fora. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, e você que certamente vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. O domingo que se segue ao Natal de Nosso Senhor, ele é dedicado à Sagrada Família. Nada melhor para as nossas famílias que olharmos para o presépio. Ali está a família sonhada por Deus. Ali está a família abençoada por Deus. Ali está a origem, quando eles perguntam para Jesus sobre o divórcio, sobre a mulher, o homem que deixaria um ao outro. Jesus volta lá na origem. Nem sempre foi assim. Moisés disse isso com a dureza do vosso coração. Deus disse, o homem deixará seu pai e sua mãe, e o se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, quando nós olhamos para o presépio, nós voltamos à origem. Nós voltamos lá no Gênesis, na família sonhada por Deus. E o mais bonito é que Jesus quis ser família. Ele não quis ter apenas uma família, mas ele quis ser família. E hoje a igreja nos convida a olharmos para a família de Nazaré e nos espelharmos nela. Olhar para a nossa família e ver as semelhanças que a nossa família, apesar do pecado, apesar das misérias, aquilo que nós temos de parecido com a família de Nazaré. E as leituras que foram lidas, todas muito bonitas, não dá tempo aqui de percorrer os detalhes de todas, mas a igreja nos dá valiosos conselhos de como ter uma família melhor. Como que eu equilibro a minha família olhando a palavra de Deus. Por primeiro, nós temos o Evangelho, que está em Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 52. Aqui, a igreja pega um texto onde Jesus já é adolescente. Você sabe como são os adolescentes. E olhando para o fato que aconteceu, que contrariou o coração de Nossa Senhora, que deixou preocupado São José, mas que no final Deus também mostrou qual o caminho a seguir para os filhos e para os pais. No versículo 41, já diz, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então aqui nós já temos a família, São José, Maria Santíssima e o adolescente Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus aqui já tinha 12 anos. Para a gente entender os 12 anos, é só você olhar para a nossa realidade hoje e pensar num jovem de 18 anos. O que para a gente hoje é os 18, para o judeu é aos 12. Então 12 anos era a idade da maturidade, da liberdade. Então Jesus aqui, ele já está no auge da sua independência da família, que era a cultura judaica. E eles vão a Jerusalém para a festa da Páscoa. E aqui é um segredo. Primeiro segredo para as nossas famílias. Quantas coisas vocês participam com alegria juntos? Juntos. Nós vemos as pessoas muito separadas. O pai jogando bola, a mãe no salão de beleza, no shopping, os filhos com os colegas. Quando é que a nossa família se reúne para fazer coisas juntos? Sair junto, vamos sair junto, vamos comer uma pizza junto, a família ali. E de vez em quando, só de vez em quando, tem que ter a família sem agregado, sem agregado.
Porque quando a pessoa leva agregado, eles também não sabem conviver com a família. Vou te dar um exemplo claro. Um jovem que não é imbuído e interagido com a família, quando o pai e a mãe diz, vamos sair a nossa família, nós vamos hoje comer pizza. Aí ele logo diz, eu vou levar a minha namorada. Ou, eu vou levar o meu amigo. Observem que por este agregado que foi, ele não interage com a família também não. Eles ficam só os dois ali, um lambendo o outro, e fica trocando mensagem de celular, e não funcionou. Eu estou falando aqui momentos de família. E se a família ela é bem agregada, me entendam, os agregados se tornam família. Não há problema nenhum aí. Aí eles se interagem e conversam com todo mundo, e vai para o sítio, vai para a praia. Aí, graças a Deus, há situações assim, que o homem, o rapaz, começa a namorar. A família ganhou uma filha. Interage. A moça começou a namorar. Os pais dizem, olha, esse é o filho que nós não tivemos. Quando é assim, graças a Deus. Mas aqui nós temos um segredo. O primeiro segredo da família de Nazaré é estar junto. Gostar de estar junto e conviver na alegria da presença um do outro. Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele comenta sobre o texto de hoje, da Sagrada Família, ele disse que não há algo mais excelso que aquela convivência. Pense comigo, tem convivência melhor do que você estar 24 horas por dia perto de Jesus e sentindo o calor e o amor e a intercessão de Maria? Não há presente maior. E Santo Afonso vai dizer, este é o presente de São José. São José passou esses anos perto de Nossa Senhora, cuidando de Nossa Senhora e do menino Jesus. Olhe para Maria, sendo cuidada por um homem que é justo, que gostava dela, que cuidava dela, que protegeu a Sagrada Família, que a assumiu, que fugiu para o Egito, um homem que educou Jesus como se fosse filho mesmo, tanto que Jesus trabalhava com São José. Outro presente para Maria, ela estava sempre perto do seu marido, ao contrário de Eva, e perto do seu amado filho Jesus. Quando você vê a atenção de José para com a Nossa Senhora, e José, veja bem, hein? A quantidade de livros que temos de São José, os devotos de São José, os discursos, homilias e sermões que enchem livros de São José. E se você ler a Bíblia toda, São José entrou mudo e saiu calado. Você não tem uma frase sequer de São José. E a minha pergunta é, precisava? Não fez falta alguma. A presença de José foi tão marcante e suas ações tão grandiosas que ele não precisou falar nada. Já está o legado de José, o contrário de Eva, né? Aí ninguém entende. Adão, que rima com solidão, estava lá reclamando da vida. Porque eu estou muito sozinho. Porque não sei o quê. Aí Deus falou, olha, vou pedir para os animais passarem aí, você dá um nome, escolha um companheiro para você aí. Tá bom. Aí passou a bichaiada toda, Adão não viu ninguém semelhante a ele. Deus lhe dá a mulher tirada do lado, o casal, a família. Tá bom. Aí isso é do capítulo 2 de Gênesis. Quando você vai para o capítulo 3, aí ninguém entende, né? Se vocês entendem, me explicam, porque eu não entendo não. Adão está reclamando de solidão. Deus lhe dá uma companheira, Eva. Eva sofre de solidão porque Adão está fazendo não sei o que e largou a mulher sozinha. Eu não entendo isso não. Isso acontece em muitos casais, viu? O homem tem a síndrome do Dom Juan, é o conquistador. Bam. Quando ele quer uma moça, ele faz das tripas coração. Aí se perfuma, buquê, e canta, e faz tudo para conquistar a amada. Aí conquista. Aí vai namorando, cheio de dengo, perfuminho. Aí se casa. Pouco tempo depois, eu atendo a mulher dele, reclamando de quê? Solidão. Meu marido, padre, quer saber dos colegas dele. Meu marido não fica em casa. Meu marido não sai com a gente. Meu marido mudou. A vida dele é trabalhar e bola, trabalhar e bar. É a síndrome de Adão. Faz tudo para conquistar. E uma vez conquistada, não cuida mais. Foi por isso que Eva caiu nas lábias do demônio. Porque ela estava sozinha. Ela não tinha quem a defendesse, quem cuidasse dela. E aqui vamos abolir da nossa cabeça esse discurso feminista que não leva ninguém a lugar nenhum. A mulher que se casa, ela tem no coração o desejo de um companheiro.
de um parceiro de jornada, alguém que seja uma peça a somar no coração dela, alguém que vai cuidá-la como homem, como pai, como esposo. Isso faltou na vida de Eva. Deu no que deu, mas não faltou na vida de Nossa Senhora. Se você lê os textos, principalmente os de Natal, você vê um São José solícito, uma Maria que se deixa cuidar e que se sente amada por ser cuidada, e um homem que se realiza como homem, porque na família de Nazaré ele tem uma proeminência. Entendam isso, meus irmãos, porque a Bíblia não vai mudar para agradar essa galera que está aí. O anjo se dirige a Maria no momento da anunciação: você vai ser mãe do Filho de Deus. Maria vai para Isabel, ela volta com todo respeito, barrigudinha. São José olha aquilo e fala: olha, não é meu, nós não fizemos nada. Ele repudia Maria em silêncio. O anjo aparece a José e explica para ele tudo. Fala: olha, eu vou te explicar o que aconteceu. José, como justo, ele assume Maria. Não sei se você entende o que está acontecendo aqui. A partir do momento que José assume Maria, ele não assume só uma mulher para ser mulher dele, não. Ele assume o lugar do homem na família, a começar a de Nazaré. E daquele momento para frente, o anjo não dirige palavra alguma a Maria mais. Toda a orientação do anjo é dada a quem? A José. Vá na palavra de Deus. Você nunca tem que pensar nisso, meus irmãos. Porque hoje há um problema nas famílias, que é o peão sem casa. Quem é o peão? É o marido. Por que sem casa? O homem perdeu o lugar na família. Ele não sabe qual é o lugar dele mais. A mulher está mais homem que o marido. Ninguém está entendendo isso. O homem trabalha, aí auxilia ali os filhos, mas ele não sabe o lugar dele, porque a família está corrompida. O mundo não quer papéis definidos na família, porque os papéis definidos numa família fortalecem a família. Uma família sem identidade é um grupo de gente junto. Isso não é família. Família não é você pegar um homem, uma mulher, um menino por dentro de uma casa, ó, vocês são família. Não, família é outra coisa. Família é amor, é convivência, é cuidado, é bênção. Então José, quando ele assume o lugar dele, o anjo diz: pronto, agora é com ele, não é com ela mais. Ele vai assumir o lugar dele. Pegue o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai querer matá-lo. José imediatamente arruma um burrinho, põe Nossa Senhora, pega o menininho, pega para quem te quero. Lá o anjo aparece: vá para tal lugar. O anjo vai dando orientações a quem? A José. E por que o anjo não dá orientação a Maria? Porque começou com ela. Porque a missão de guardar, de cuidar e de puxar a família é prioritariamente do homem. Mas o que aconteceu nos dias de hoje? Quem é que tem puxado a família para Deus? Quem é que reza mais? Quem é que leva os filhos para a igreja? Quem é que leva os filhos para a catequese? Quem é que está com o tercinho na mão? Quem é que é devota? A mulher. A mulher. E o homem vai dizer o quê? Ah, vai rezar e reza para mim. Eu nunca vi na igreja tanta viúva de marido vivo. A mulher está ali na missa, é de sacramento, e o bonachão está fazendo não sei o quê. Sendo que a missão primordiária é dele. A mulher é vagão. O homem que deveria ser a locomotiva, levar a família toda para Deus, como foi com São José. Porque no mundo de hoje ia ser um pouco invertido, né? A mulher fala assim: não me puxa no burro não, que eu vou me sentir inferior. Vamos fazer o seguinte: você pode subir no burro com o menino, que eu puxo. Mas por que isso, Maria? Não, o lugar da mulher é onde ela quiser, e eu quero puxar o burro. E as pessoas veem isso acontecendo, aplaudem, até com a desgraça dessa, entra na sua família. E a questão da família terminar é apenas uma questão de tempo. Nós, cristãos católicos, precisamos olhar para a família de Nazaré e aprender com esta família os papéis que Deus determinou para cada um dentro de casa. Não estou falando da sua família, mas há famílias que os filhos não sabem o lugar deles. É eles que mandam, é eles que dão as cartas. O pai, a mãe, é dois pangó, fica ali fazendo toda a vontade do imperador, e o filho é que ele vai dar: oh, nós vamos fazer isso, é assim que funciona, eu chego tal hora, Não há papéis nas famílias. As famílias estão totalmente desestruturadas, porque os papéis se perderam.
Os papéis se perderam. Se você olha para a família de Nazaré, o segredo desta família, eles não brigam por papéis, né? Não. Quem de nós é o mais poderoso? Quem de nós manda mais? Não há esse discurso. Qual é o discurso da família? Nós somos família. E por família sermos, nós somos unidos. E unido significa junto. Ninguém chega na frente e ninguém fica para trás. O versículo 42, 43, 44, 45 tem um segredo aí que passa despercebido. Todos os verbos que Lucas usa está no plural. Todos os verbos estão no plural. E os verbos são: subiram para a festa, começaram a viagem de volta, pensando que Jesus estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro, depois começaram, tudo no plural. Por que no plural? Porque é família. Eu atendo pessoas que se casaram, mas nunca se sentiram tão sozinhas na vida. Dormem na cama com o homem ou com a mulher, cama de casal, mas nunca se sentiram tão sozinhas na vida. Qual o motivo? O verbo nunca é no plural. E as coisas não entraram no plural. O cara era solteiro, ele dizia: a minha moto, a minha vida, o meu salário. Tá bom, meu filho, você é solteiro, é você. Só que a pessoa se casa. Aí vem a mulher, aí vem os filhos, mas o cara continua: a minha moto, a minha vida, o meu dinheiro. Tudo continuou no singular. O problema está colocado. A tragédia está pronta. Veja na palavra de Deus, tudo junto, plural. O segredo aqui de José e de Maria: perderam o menino separados. Só para você entender como que era a viagem que eles estão fazendo. Eles não estão de ônibus, não estão de avião, eles estão caminhando. Tem cavalos, tem burro, tem dromedário, e ninguém viajava essas viagens mais longas sozinho por causa de assalto. Então era como se fossem comboios, e os homens geralmente iam um pouco na frente e muitos atrás, e no meio do comboio mulheres e filhos. Os adolescentes, eles iam tanto com o pai como com a mãe. Então aquele comboio era assim. Certamente José estava na retaguarda e Maria estava lá na frente com as mulheres. Jesus já não era menininho mais. Aqui, 12 anos, é como se fosse entrada na idade adulta. Maria olha e ela diz para si mesma: Jesus cresceu mesmo. Antes andava só de mãozinha dada comigo. Agora, como está com 12 anos, quer ficar perto de José. Já quer se sentir hominho. Jesus devia ter aquele bigodinho de 12 anos, né? Sabe aquele bigodinho que é a sombra, né? O seu não, Miguel, o seu já apareceu. Aí tem umas que é uma sombra. Aí, Maria falou: tudo bem. Agora ele vai aprender a ser homem com José. A importância do papai, hein, gente? Agora Jesus com 12 anos vai aprender com o seu pai. Só que José estava lá atrás conversando com outros homens, na faixa etária dele. E José dizia assim: Jesus é muito especial. Outros com 12 anos estaria do meu lado. Ele está cuidando da sua mãe. Ele com a sua mãe é um dengo, é um cuidado. Então ele deve estar ajudando Maria no caminho. E assim eles caminharam. Quando a Bíblia diz aqui, pensando que estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. No final do dia é o momento que as famílias se reúnem para o lanche, o momento da refeição. Outro ponto, gente, é muita coisa, não é? A sua família se reúne em algum momento para a refeição? Tem alguma hora do dia que vocês comem juntos? E aqui, eu sei do contexto familiar de hoje, trabalhamos, você que é homem, sai cedo, chega tarde, os meninos têm escola, mas o café da manhã, a sua família consegue tomar junto? Não, padre. Almoço, esse é o horário mais difícil. O lanche da tarde, é impossível. A sopa, o caldo, o lanchinho do início da noite, ou um leite com Toddy antes de dormir.
não são momentos apenas para comer, são momentos para estar junto. Olha que bonito. Eles caminharam sem estarem juntos, mas na hora de comer, eles se juntaram. Aí José sai procurando Maria, Maria com um véuzinho assim, José. Aí Maria chega e fala assim: cadê Jesus? Yeshua. José falou assim: achei que ele estava com você. Não. Alguém viu Jesus? Jesus? Ninguém tinha visto Jesus. Vamos primeiro à Bíblia. Caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Conhecidos aqui substituiu a palavra amigos. A gente não viaja com quem a gente não conhece. Parentes e amigos. Olha para cá a sequência. A família unida, ela convive bem, o núcleo familiar. Depois da família, a gente convive com quem? Com os parentes. É o segundo núcleo. Depois dos parentes, a gente convive com quem? Com os amigos. É o terceiro núcleo. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu não estou falando mal de ninguém, não é? Há amigos que são mais queridos e próximos que os parentes. Fecha o parênteses. Estou mentindo? Não. Mas vamos lá. Família, parentes, amigos. A gente precisa de ajuda? Precisamos. Onde que a gente busca a ajuda primeira? Na família. José procurou Maria, Maria procurou José. Marido, precisou de ajuda? Procure primeiro a sua esposa. Mulher, precisa de ajuda? Procure primeiro o seu marido. Aqui me desculpem, mas não há como dizer outra coisa. O melhor amigo da esposa é o marido. Não existe. Não existe. E se existe, está errado. A mulher que tenha um amigo, mais amigo que o esposo. Não vou nem ilustrar. Nem ilustrar. O homem que tem uma amiga mais confidente e próxima que a esposa. Vocês estão de brincadeira, né, gente? Vocês estão de brincadeira. Então olhe que José, ele procura Maria, é a esposa dele, e ela procura o marido dela, e os dois tentam resolver a questão. Eles não conseguem sozinhos. Eles vão aonde? Parentes, tios, primos, cunhados, a parentada ali. Os parentes também não sabiam. Eles foram para onde? Para os amigos. Então veja, meus irmãos, família é uma bênção, mas a família não pode estar fechada. Eu já atendi casos difíceis de um casal que se uniu em matrimônio e abandonou os parentes. Só nós nos bastamos, eu, você e nossos filhos, o resto que se dane. Olha aí, outro desequilíbrio. A Bíblia diz que São José e Maria foram aos parentes, eles conviviam com os parentes, e é bom que nós convivamos com os nossos parentes. E tem hora que os parentes não vão poder ajudar, por isso que Deus coloca no nosso meio bons amigos, que em certos momentos da vida, os amigos se mostrarão mais próximos que os parentes. Nós temos bons parentes. Espero que vocês também tenham bons parentes. Mas eu não moro na cidade dos meus parentes. Então a maioria do meu socorro, da minha ajuda, as pessoas que eu convivo, são quem? Os amigos. E que se tornam, pela convivência, o quê? Família. Olha que a sequência lógica de como a coisa funciona. Aí como que a coisa funciona hoje? O marido e a mulher não têm conexão com o outro, estão no celular. Os parentes é um bando de problemático. A gente dá graças a Deus quando eles não vêm e quando você não tem que ir, a não ser para um velório, né? Aí fora isso, eles lá e nós cá. Os amigos estão escassos, porque hoje a gente não sabe quem a gente confia. Olha como nós estamos vivendo um tempo complicado para a família. Mas o segredo está aqui. E o segredo maior é que quando José e Maria entendem que Jesus não está ali, José, ele não está aqui. Você não vê diálogos assim. José, ainda bem que Maria não era estressada, né? José, pode falar, Maria. Deixa eu falar primeiro, não fala nada não. Papelão seu, hein, José? Papelão.
Deus te entrega o filho dele para você tomar conta, e você com essa cara aí de sambascó, está me falando, eu não sei onde está Jesus. Você deveria ter cuidado, né, José? Ele completou 12 anos, já é hominho, então era da sua responsabilidade. Eu estou preocupado com sacola, estou preocupado aqui com as minhas coisas. Você não podia nem olhar o menino. Aí já ia José. Tá vendo, Maria? Deu no que deu. Eu te falei a vida toda. Você está momando demais Jesus. Você não está educando. Mas Maria, já que você me falou, deixa eu te falar uma verdade também. Se você não falasse tanto e não ficasse tititi com essas colegas suas, você tinha visto que Jesus não estava aí. Gente, a minha pergunta é, esse diálogo, ele resolve a questão ou ele piora a situação? Você entende que as nossas famílias, nós pioramos as situações? Porque o nosso diálogo é assim. Acontece um problema na família, ninguém está procurando a solução. A gente está procurando o quê? Vocês sabem, o culpado. De quem é a culpa desse menino estar usando droga? De quem é a culpa dessa menina ter virado uma piriguete? De quem é a culpa desse menino não trabalhar e não estudar? Aqui nós temos não culpados, mas a procura da solução. Olha aqui. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Repita comigo. Perderam separados. Perderam separados. Buscaram juntos. Buscaram juntos. Olha que interessante. Quando é, atenção gente, quando é que o menino se perde? Quando José acha que está com ela e quando Maria acha que está com ele. Separado se perde. Quando é que o verbo começa a voltar para o plural? Quando eles voltam para procurá-lo. Não o tendo encontrado, voltaram juntos. Tenho certeza que José falou com Nossa Senhora assim, olha, continue com o grupo que eu vou voltar. Um dia de caminhada é muito. Eu faço isso. Você acha que Nossa Senhora e você que é mãe, você ia ter sossego sabendo que o seu filho está perdido e só o seu marido procurando? Claro que não é assim que a mulher não. José, é mais fácil você ficar e eu ir. Aí José falou assim, mas eu não posso deixar você viajar sozinha. Como que eu vou dormir sabendo que Jesus se perdeu e você que é o meu amor? Tá. Não, então vamos juntos. Você não vê briga, você não vê bate-boca, você não vê dedo na cara, você não vê palavrão, você não vê soco, rabo de arraia, você não vê nada disso. Rabo de arraia sabe o que é, né? Passa um pé assim e a pessoa cai. É rabo de arraia. É deixa que faz isso. Ninguém não tem isso na Sagrada Família. Você vê um casal conectado. Eu estava com a minha mãe, já tem uns bons anos isso. Se não me engano, era no shopping, não sei se isso aqui de Betim ou BH. Estávamos no shopping. E a gente foi almoçar. Aí pegamos um lugar assim mais rápido, sentamos, aí veio a mulher, pediu o que queria, aí lá você escolhia a carne, um acompanhamento, tinha legume, macarrão, umas coisas assim. Eu escolhi o meu, etc. E as mesas próximas. Então sentou eu e minha mãe e tinha um casal aqui, ó. A mulher, extremamente nervosa. Eu acho que ela estava com fome. Essa mulher já era nervosa. Com fome, ela fica mais nervosa. Deixa uma mulher com fome pra você ver, né? Aí ela estava nervosa. E o marido pediu eu não lembro o que é o prato, mas pediu para ela e pediu para ele. O prato dele chegou primeiro. E o dela não veio. A mulher já começou. Ele falou assim, já está vindo. E chegou o meu e da minha mãe. Chegamos depois do casal. Ela, aquela mulher firme, falou com ele assim, eu não aceito isso. Eles estão fazendo pouco caso de mim. O marido com toda a calma. Aí sim, deu um rabo de arraia nela. Falou com ela assim, meu bem, não é que o seu está demorando. É porque eu pedi para caprichar. Eles estão fazendo o bife do seu jeito. A mulher aqui, ó. Ela gosta, né? Ela gosta. Passou pouco tempo, chegou o dela. Na verdade não era isso. Mas ele soube, entendeu? Ali ele apagou a confusão. Qual que é o nosso problema? A pessoa está nervosa. Ao invés de você apagar o fogo, você joga gasolina. E no final da história, o causador do problema, ele sai como vítima. E a pessoa que era vítima é a que é julgada como errada.
Este homem com essa mulher, eu não sei ela com ele como é, mas eu vi naquele homem com ela um José, um cuidador. Que é isso, meu bem? Não perdeu a paciência uma hora. Eles não estão demorando, eles estão caprichando, porque eu falei como que você gosta do bife. É junto. É junto. José estava junto com Maria. Maria estava junto com José. E os dois juntos encontram melhor. Não está na palavra isso? Se dois sobre a terra concordarem com algo de coração, isso lhes será concedido. Marido e mulher juntos voltaram à sua procura. Voltar, gente, nunca é bom, né? A gente sempre quer, mas tem hora na família que a gente tem que parar, respirar e começar de novo. Tem um texto muito bonito no Apocalipse, onde Deus, Ele vai dirigindo a sua palavra para 7 igrejas. As 7 igrejas do Apocalipse. Se não me engano, na igreja de Esmirna, Deus vai dizer assim: vocês são bons, vocês rezam, vocês me conhecem, vocês cumprem os mandamentos, mas uma coisa vocês estão fazendo errado. Vocês precisam voltar, retornar ao primeiro amor. Significa começar de novo. Você que gosta de cozinha, em especial as mulheres. Eu não tenho nada contra a cozinha, mas a cozinha não gosta de mim. Então, a gente não tem um bom relacionamento não, né? Não tenho nada contra ela, mas ela tem tudo contra mim. Qualquer coisa que eu faço é um auê. Então eu já não tenho intimidade com ela. Mas quem entende de cozinha sabe, há pratos que você consegue melhorar. Há pratos que você consegue recomeçar. Há pratos que, se você errar, não há o que fazer. Tem que jogar fora, começar do zero. Um você consegue consertar, outros você consegue melhorar, mas a receita, se errou, tem que fazer o quê? Joga fora e vamos começar. Não há problema se é para recomeçar do jeito certo, se é para recomeçar do jeito de Deus. De vez em quando eu atendo uns casais, só que eles não são como Maria e José não, eles ficam brincando na minha frente. Aí eu fico olhando, assim, uma cara de paisagem. Eu não falo, mas penso. Eu não estudei 9 anos para isso, não. Misericórdia. Aí um papai fica falando. De uma hora que eles param. Eu falo, ó, sabe o que está faltando na vida de vocês? O que é, padre? Recomeço. Vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Como que a gente recomeça? Primeira coisa, tira as alianças. Deixa comigo aqui. Vão viver um tempo como vocês eram no noivado. Lembram? Ai, que saudade. Pois é, essa saudade aí. Aí vou orientando, eles vão melhorando, confissão, missa, asseio. Aí quando eles começam a melhorar, falar, agora sim, nós vamos abençoar de novo as alianças e vocês vão trocá-las na minha frente. Não é que vocês estão se casando de novo, vocês estão começando de outra maneira. Recomeço, é preciso voltar. Dali para frente o casal tende a melhorar. Há momentos na vida que é assim, não há o que fazer, é preciso voltar. José e Maria voltaram, mas voltaram juntos. 3 dias depois, há 3 dias aí. Onde que você tem na Bíblia 3 dias? Quem sabe? Eu quero só 2 exemplos. Só 2. O mais fácil, a ressurreição. E o primeiro, que lembra a ressurreição? Lázaro é 4. Tem outro texto. Você vai acertar. O túmulo de Cristo simboliza uma baleia. Jonas, ele fica 3 dias na barriga da baleia. O que significa 3 dias? Vida nova. Quando a baleia engole Jonas, ela engole um profeta? Não, ela engole um fujão. Eu não vou usar a palavra não, porque nós estamos em uma homilia. Mas a palavra que eu queria usar é aquele menininho que faz muito cocô. A gente fala, você é um, né? Vocês são espertos. É Jonas, ó, fugindo da missão. A baleia engole Jonas. Lá dentro da baleia, o que Jonas faz a experiência? Da conversão. Meu Deus, tudo que está acontecendo comigo errado é porque eu estou fugindo de ti. Eu estou fugindo da sua palavra. Eu vou a Nínive, eu vou ser a tua boca. A baleia então, ó, vomita Jonas na praia. Quando Jonas cai na praia, ele cai como um fujão. Ele cai como o quê?
um profeta. 3 dias. Jesus, quando é sepultado, eles sepultam um morto. 3 dias depois, ele aparece ressuscitado, vida nova. Esses 3 dias que Maria e José buscavam Jesus, era para que eles vissem que aquele menino é mais do que um menino. É o próprio Filho de Deus. Tem momentos, meus irmãos, que o 3 funciona. Você brigou com alguém, discutiu com a sua mulher, fez o que não devia, dá uma pausa. Pelo menos um dia. Se a briga foi feia, 2. Se a coisa foi fora do controle, 3. Quando você procura a pessoa 3 dias depois, você está melhor, a pessoa está melhor, os 2 se acalmaram, já passou muita água na ponte, é fácil resolver a questão. Eles não acharam Jesus imediatamente. A minha pergunta é, eles desistiram? Eles desistiram? Não desista da sua família. Continue buscando. Porque tem gente que buscou uma manhã, tá vendo? A gente buscou Jesus uma manhã, não achou não. Já era. Não, eles buscaram uma manhã, uma tarde, uma noite, manhã, tarde, noite, manhã. Não desista da sua família. Não desista de buscar quem você ama. E se você não pode buscar esta pessoa fisicamente, como José e Maria fizeram, busque-a pelo poder da oração. Quando você reza para esta pessoa, onde quer que a pessoa esteja, a mão de Deus se estende sobre ela. Eu vou contar um segredo para você que vai te ajudar. Você tem um anjo da guarda, amém? Se você não sabe, saiba, você tem um anjo da guarda. E esta pessoa da sua família que se perdeu, seu filho, marido, parente, tem um anjo da guarda. Entre nós, nem sempre a convivência é fácil. Mas entre os anjos, é harmonia. São puros espíritos de Deus. Então você pode rezar pedindo que o seu anjo da guarda converse com o anjo da guarda desta pessoa, para que o anjo da guarda crie situações pelo amor ou pela dor, para que esta pessoa possa ser reencontrada. Me desculpe, meus irmãos, há pessoas que são encontradas e voltam para Deus no amor, mas há pessoas que só voltam para Deus na dor. Então peça isso, na dor ou no amor, que esta pessoa seja reencontrada. E você verá que funciona, porque o seu anjo da guarda, ele é amigo do anjo da guarda dessa pessoa da sua família. E aquilo que nós não podemos no mundo natural, acontece no mundo sobrenatural. E veja o texto bonito. Isso aqui é o sonho de todo pai e mãe, né? 3 dias depois, encontraram Jesus. Maravilha. Encontraram Jesus no boteco? Não. Encontraram Jesus no prostíbulo? Não. Encontraram Jesus numa boca de fumo? Não. Encontraram Jesus fazendo alguma coisa errada? Não. Onde que eles encontraram Jesus? No templo, na igreja. Desculpa o cutucão. Você que é papai e mamãe, quando o seu filho some, a primeira coisa que você pensa, deve estar na igreja. Papai do céu, hein? Fulano de tal, mas está na igreja. Ele não sai da igreja. Eu, aqui no Frei Galvão, não. Mas quando eu era para a Nossa Aparecida, eu tive que pegar pesado com a mãe. A mãe me procurou, meio assim, revoltada, reclamando. Aí eu falei, mas qual que é a sua reclamação? Padre, não são... O filho dela era acólito, tem esse capazinho aqui. Meu filho, desde que começou a ajudar aqui, ele não sai da igreja. Tudo dele agora é missa, grupo de jovens. Falei, minha filha, bate com esse seu pé na boca, se a mão não chega. Quantos pais gostariam de, assim como São José e Nossa Senhora, falando assim, tantos filhos se perderam, o meu está na igreja. Maria consolou o seu coração, porque ela encontrou Jesus na casa de Deus, fazendo perguntas, conversando. A gente imagina o alívio. Você que é mãe, imagina o alívio. Eu recebo alguns vídeos, eu nem divulgo esse, que a gente fica angustiado. Eu fico angustiado. Pessoas sequestrando criança. Não sei se você sabe, parentes. No Brasil, por ano, somem 74 mil pessoas. São encontradas 14 mil. Esse restante está onde, gente? É isso que eu me pergunto. Onde que esse povo está? Crianças
de cada 100 crianças que somem, eles encontram 40. Onde estão as outras 60? Pesquise que você verá que a coisa, eu imagino, para mim, não estou falando para você, essa é opinião minha, eu estou falando do coração com um parente meu, que eu amo tanto. Eu prefiro 1000 vezes enterrar alguém que eu amo do que a pessoa desaparecer e eu não ter notícia nunca mais. É uma vida de inquietude. Onde que essa pessoa está? Ela está viva, está morta? Está comendo? Está com fome? Está feliz? Está triste? Está sendo espancada? Onde essa pessoa está? Porque quando a pessoa morre, por mais que você sofra, ela está ali. A pessoa que desaparece, ela está onde? Você que é mãe, imagine o seu filho, sua filhinha aí, desaparecido 3 dias. Que angústia! Santo Afonso vai dizer que das 7 dores de Maria, esta foi a maior dor. As pessoas, mas por quê? Ele diz que todas as outras, Jesus estava perto dela. E só essa, Jesus estava longe. Então não é fácil perder, mas traz alegria o encontrar. Ainda mais quando é na igreja. Na igreja. Todos estavam maravilhados e seus pais ficaram admirados. Mas Maria é mãe, né? Você conhece mãe, né? Mãe é mãe, não adianta não. Você pode ter quantos anos tiver, mãe é mãe. Maria chega, alegre. Sabe aquele rosto da sua mãe, de alegria, por ter encontrado? Uma senhora fala assim, ai meu Deus, essa alegria vai passar rapidamente. Daqui a pouco vem a correção. Maria chega no templo, vê Jesus. Jesus está lá pregando, Maria olha. Mas na hora, a cara da mãe. Maria, mãe. Aí Maria para Jesus, ó. Gente, com licença, minha mãe está me chamando. Maria é mulher, é mãe. Oh, Jesus, que alegria ver você pregando. Não, Maria, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que eu e o teu pai estávamos angustiados. Maria chamou Jesus na chincha. Gosto dela. Meu filho, o português nosso, me ajuda aí, né? Por que você agiste assim conosco? Eu e José fazemos tudo para você. A gente cuida de você, orienta. Mas você não dá satisfação nenhuma. 3 dias que nós estamos te procurando, na minha cabeça passou até coisa ruim. Você está aí, sorrindo, achando que não aconteceu nada. Eu e seu pai estamos te procurando, angustiado. Aí Jesus responde, por quê? Vocês estão me procurando? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Naquela hora, a Bíblia diz que eles não entenderam completamente a mensagem. O que Jesus estava mostrando para eles? Eu não sou apenas filho de vocês. Eu sou filho de Deus. O meu lugar é aqui, é a casa do meu pai. Só que tem uma coisa bonita no texto. Olha, mãe, já tenho 12 anos. Não é assim? Já tenho 14 anos. Ah, mãe, não me enche. Estou com 16 anos. Aí vem a crise dos 18. Você vai ver. Quando tiver com 18, tudo vai mudar. Não muda nada, meu filho. Não muda nada. Para com isso. Jesus podia ter falado com a mãe. Eu tenho 12. Meu filho não me interessa se tem 12, 14, 18, 25. O filho é filho sempre. E a maioridade para a sociedade nunca é maioridade para os pais. Você vai continuar honrando o seu pai, honrando a sua mãe, independente da idade que você tem. Se Jesus fosse rebelde, o que ele tinha falado? Já tenho 12 anos, já sou de maior, vai tocar a vida de vocês aí, não me enche não. Eu não sei como seria a reação da mãe de Jesus. Mas se fosse a minha mãe, depois dessa frase, eu tinha que procurar dente. Hoje em dia eles falam bem mais do que isso. Não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? Aqui é uma técnica que se chama desfamiliarização. Jesus está mostrando para Maria e para José que ele tem uma missão salvadora. Por isso, filho do pai, Emanuel. Mas olha o texto a seguir. Eles, porém, não compreenderam. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Meu filho, Maria e José colocaram Jesus no lugar. Olha aqui, rapazinho, você não vem com essa. Você tem 12, 14, 16,
18. Daqui a pouco você vai levar uns tapas na frente desse povo todo aí. Passe na nossa frente e nós vamos descer para Nazaré. Jesus era obediente. Claro que esse diálogo não houve. Mas aqui você vê, não sabe que eu devo que estar na casa do meu pai. Olha a grandeza, olha a grandeza. Eu devo estar na casa do meu pai. Mas desceu com eles para Nazaré e tudo era-lhes obediente. José e Maria mandavam no Filho de Deus. É por isso que Santo Afonso vai dizer que até hoje, você que é devoto de José, você que não é devoto seja, Jesus acostumou tanto a obedecer José e Maria, ele está acostumado, que até hoje, quando Maria faz uma intercessão para ele, ou José pede alguma coisa, na cabecinha de José não é pedido, é ordem. Então você pode rezar mais para Nossa Senhora, pode rezar mais para São José, que eles conseguem tudo do coração de Jesus. Jesus é obediente a Nossa Senhora e a São José. Obediente. É o que a gente ouve mais hoje, a reclamação dos pais, né? Filhos que não obedecem, que não escutam, que não ouvem conselho. Tudo que os pais falam hoje com adolescente e jovem, a resposta é a mesma: eu já sei. E é porque sabem tanto que dá o jeito que está aí. José e Maria olham para Jesus e sabem, ele é obediente, ele é submisso a nós, e Jesus não contraria. Jesus desce com eles para Nazaré e é obediente. Sua mãe conservava no coração todas estas coisas. Precisamos aprender com Maria na nossa família isso, viu? A gente não pode ser papá, não. Vem andando, volta mancando. Não. Toma lá, tá cá. Não. Medita no coração. Aconteceu alguma coisa na sua família? Você ficou chateado? Sua mãe pegou no seu pé? Seu marido não foi compreensivo? Seu irmão não foi amigo? Não faz nada na hora não. Aqui ó, medita no coração. Reza um pouquinho. Pensa naquilo. Deixa para o outro dia. Você verá que no outro dia as coisas clareiam. Você tem outra cabeça. Você consegue ver a situação de fora. E você resolve com muito mais serenidade. Você vê que Maria não é aquela mulher escandalosa. Não, ela conserva as coisas no coração. E o que os pais esperam dos filhos? Eles cresçam. Eles cresçam. Por isso que eu falo para os pais que têm criança pequenina. Aproveita, que vai deixar saudade. É rápido. Muito rápido. Você que é mãe, eu não sei a idade que tem seu filho. Não sei se é menino, se é adolescente, jovem, homem, casado. Mas toda mãe, sem fazer esforço nenhum, se você olhar para o seu filho agora e puxar na memória, você vai lembrar dele de fraldinha. Para a mamãe, parece que foi ontem. É assim. Os pais querem que os filhos cresçam, mas é preciso crescer do jeito certo. Última lição para nossa família. Como que você faz o seu filho crescer? Ele tem que crescer para fora, ele tem que crescer para dentro, ele tem que crescer para cima. Ele tem que crescer para fora, tem que crescer para dentro e tem que crescer para cima. Estatura, sabedoria e graça. O ser humano está em cima dessas três colunas. Por que Jesus ele é grande? Porque ele cresceu nas três colunas. Flávio Joséfo é um historiador da época de Jesus que escrevia carta para o imperador de Roma. E há uns escritos de Flávio, tem também Plínio, o Moço, que é do século I, né? Eles escrevem sobre a fisionomia de Jesus. É daí que a gente conhece um pouquinho essas imagens de Jesus. O pessoal tem que estudar para não falar tanta bobagem, porque é o povo que fala bobagem. Eu vi uma pessoa criticando as imagens de Jesus que foram feitas, claro, no século IV, V, na Alta Idade Média, e dizendo que aquilo foi criado da cabeça de quem fez, porque não existe retrato de Jesus. Aí a pessoa, é verdade. Então a gente olha Jesus, não parece nada com ele. Quem criou isso aí? É porque nos escritos de Flávio Joséfo e Plínio Moço, eles retratam claramente como é Jesus. Ele fala que é um homem grande, de ombros largos, de barba, cabelos longos, um olhar mais claro, um rosto muito sereno, mas um homem muito austero.
parecia com os homens daquela época, porém era o mais belo dos homens. Então ele vai passando essa característica. E você vendo o relato deles, você vê que Jesus cresceu. Era um homem forte, era um homem. Só que Jesus não cresceu só na estatura. Jesus cresceu aonde? Ele cresceu no raciocínio, ele cresceu nas emoções. Ele sabia usar a capacidade cognitiva, ele sabia usar os seus sentimentos. Meus irmãos, quantas pessoas hoje são fortes na composição corporal, fortes no músculo, mas você vai conversar com a pessoa, ela é totalmente fragilizada nas emoções, totalmente desequilibrada na cabeça. Vamos dar um exemplo aqui, senão as pessoas podem colar, aí faz vídeo colado, aí eu fico em situação difícil. Mas eu vi um vídeo de um homem, um rapaz, até arrombadinho. Chega uma mulher na loja, ela está com pressa e fala com ele assim: qual a blusa, qual o preço da blusa? Ele fala com ela: bom dia. Ela fala: o preço da blusa, moço? Bom dia. Moço, pelo amor de Deus, eu estou numa pressa. Quanto que é essa blusa aí? Você não vai receber o meu bom dia? A moça das costas vai embora. Além de receber bom dia, não vendeu a blusa, né? Mas a filmagem continua. Aí ele entra atrás do balcão, pega um guardanapo, vai enxugar as lágrimas. As lágrimas. Porque ela não falou bom dia. Me ajuda, né? Não vou falar não, senão eles me processam. Mas não precisa nem comentar, né, meus irmãos? Forte, rapaz bonito, torneado. Mas quando entrou aqui, ó, não funciona. Jesus cresceu aqui, mas ele cresceu aqui. Mas ele não cresceu apenas na intelectualidade. Ele não cresceu só no sentimento. Ele cresceu na graça de Deus. Você que quer um filho sarado e completo, faça com que ele cresça em estatura, dando comida, praticando esporte, roupa, sono, vitamina. É assim que cresce. Mas dê para ele alimento intelectual. Porque as pessoas, depois que estão mexendo no celular, não sei se você viu a pesquisa, na América Latina, o QI dos jovens e adolescentes do ano 2000 para cá caiu 4 pontos, 4,2. Uma linguagem nossa para vocês entenderem. O pessoal está mais burro. Quem fala uma coisa rasgado. O pessoal está mais burro. O QI caiu. Celular, tela, ó. Então dê para o seu filho alimento intelectual. Dê para o seu filho alimento emocional. Quando ele se frustrar, não vai bater na outra pessoa. Oi, você vai sair dessa janela desse avião e eu vou te dar um tapa nessa sua cara. Você tem problema mental? Não, não é assim que se faz. Fala com a criança, tá vendo só? A vida é assim. Nem sempre é do nosso jeito. Eu também queria ir na janela, mas a gente vai no corredor mesmo. E quem dera, meu filho, que o não que você recebe é só esse. Se prepare, porque é muito não, você vai receber vida fora. Você está formando o quê? Eu vi um vídeo que parece duro, mas ele ajudou a criança. Parece que é coreano o vídeo. O pai fez no quintal algumas provas, e o menino passava no pneu, e passava numas correntinhas, e a mãe olhando, e o pai, não no seu idioma, mas o pai falando. A hora que ele vai subir o negócio, ele tropeça e cai. A mãe fala, e o pai fala assim, pelo que eu entendi: volta, não é para ir, fica aqui, não vai não. Aí o menino cai e o pai fica: vai! Ai, levanta. O menino levanta, ele olha assim, ó. Quando ele vê que ninguém foi acudir, o que ele faz? Ele levanta, limpa o joelho e continua o trajeto. Aí no final, lá na legenda, estava escrito assim: se alguém acudisse, ele saberia, eu não sou capaz. Tem hora que é na queda que você fala com o filho. Aí que você consegue formar aqui também, ó, coração. E não esquecer do essencial. Qual é o essencial? A graça de Deus. Precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Isso começa onde? Na família. Aqui, meus irmãos, fica a pergunta: quantas vezes por semana a sua família reza unida? Nem que seja um Pai Nosso e uma Ave Maria. Não estou falando de rosário, não estou falando de ler a Bíblia toda, estou falando só de um Pai Nosso e uma Ave Maria. São os segredos da família de Nazaré. A gente reclama da nossa família, que não é a família que a gente gostaria de ter, mas nós não fazemos o que fazia a Sagrada Família de Nazaré. Eu não consigo pensar no São José e numa Maria
que senta na mesa gritando, batendo no outro e comendo sem agradecer a Deus. Eu não consigo ver isso, não. Consigo ver uma família calma, onde Jesus fazia as orações, onde ele agradecia. Eu fico vendo a cabecinha de Jesus, né? Quando lá na casa de Maria e de São José, Maria de um lado da mesa, São José do outro. O vinho era normal. Para eles, vinho, até hoje, né? Tomam-se. O Jesus com 12 anos já tomava vinho. Claro, o vinho não se toma para embriagar, mas era a bebida deles ali. Então eu ficava imaginando, Jesus, né? Aí Maria, Jesus, pode fazer a oração? Aí Jesus lá com seus 14, 15 anos, 16 anos, olhava para a mesa, via lá o pão e o vinho. Aí ele não falava, olhava para José e para Maria e pensava assim, Deus não sabe de nada, inocente. Eu vou rezar. Obrigado, meu pai, pelo pão, pelo vinho. E ele aprendeu tanto a agradecer pelo pão e pelo vinho, que lá na quinta-feira santa, dia 14 de Nisan, ele fez a sua maior oração. Não apenas oferecendo ao Pai o pão e o vinho, mas sendo para a sua igreja pão e vinho eucaristizados. Aprendeu com quem no início? Com a mamãe e o papai. Ensina os seus filhos. Vamos rezar antes de comer. Vamos rezar antes de dormir. Vamos rezar para um parente doente. Quando você passa na sua família valores como esse, a sua família cresce. Aqui, meus irmãos, o texto que a gente leu na missa de hoje daria retiros e retiros sobre lições da Sagrada Família para nossa família. Eu peguei essas lições. Estou sendo cordial com os senhores, não que vocês não fiquem para me escutar, mas eu não vou me atrever a entrar nem na primeira nem na segunda leitura. Senão, meu filho, a gente não almoça. Vamos ficar só no Evangelho. Já é matéria suficiente para você pesar e avaliar a sua família. Eu, homem, tenho sido José para minha esposa. A minha mulher, quando me olha, ela vê um José na vida dela. Leia a vida de José. Você, mulher, quando o seu marido te contempla, ele vê traços de Nossa Senhora em você, traços de Maria em você. Os seus filhos, quando olham para vocês dois, eles veem um pouquinho de São José e de Nossa Senhora. Você tem criado os seus filhos como Jesus, para crescerem em estatura, sabedoria e graça. O que vocês nunca podem fazer é desistir dos filhos de vocês. São José e Maria não desistiram. Voltaram, buscaram, encontraram e trouxeram. Tanto que Jesus foi chamado do alto da cruz, Jesus Nazareno. Ele cresceu lá em Nazaré, na simplicidade, com São José, com Maria, numa família unida. Por último, uma parábola para você contar para quem não veio à missa. Você de casa, conte essa história também. Contaram-me que lá no Amazonas, uma mulher estava estendendo lençol no varal. E no fundo da casa dela tinha uma lagoa enorme. E o marido dentro de casa, e o menininho brincando perto da mãe. O menino com seus 6 anos. E a mãe sempre colocando o varal e olhando o menino. A Amazônia não é aqui, né? Colocando o lençol, olhando o menino. E o menino estava com um brinquedinho, foi andando assim para perto da lagoa. A mãe falou, vem cá. As crianças, né? Meio desobediente. Vem cá. Aí o menino foi. Questão de segundo. Quando a mãe voltou, que ela pôs o lençol, ela escutou um barulho na água e um berreiro. Quando ela olha, era um jacaré de meia idade que pegou o pé do menino e já ia puxando o menino para dentro da lagoa. A mãe não pensou 2 vezes. Largou o lençol, saiu correndo e pegou no braço do menino. Meus irmãos, ali começou uma luta de quem pode mais. Era o jacaré puxando o menino para dentro da água e a mãe puxando o menino para fora. E aquele escândalo, o pai já saiu correndo com a garrucha, chegou perto e matou o jacaré. A mãe pegou o filho no colo, já entraram no carro, correram para o posto, ferimentos mais graves, já transferiram o menino para o hospital de Manaus. Lá estava, poucos dias depois, o menininho, graças a Deus, salvo pela mãe, deitado na cama, com a perninha toda enfaixada e os bracinhos todo enfaixados. Chegou o médico, chegou a enfermeira, chegaram os ministros lá da comunidade
E o padre ficou sabendo da história e foi lá visitar o menino. E o padre disse assim: meu filho, você renasceu de novo. Louve os seus pais por ter lutado por você. Agora, eu não sabia que o jacaré tinha te machucado tanto. Eu achei que ele tinha machucado só suas pernas. Mas não é que ele machucou também seus braços? Não, padre. Machucou não. Eu falei: machucou? Eu estou vendo a sua perna toda mordida. Eu estou vendo o seu braço com marcas fundas. Parece que ele mordeu o seu braço e mordeu sua perna. Falou: não. As marcas da minha perna é do jacaré. A marca no meu braço é da unha da minha mãe. Sua mãe que fez isso com você? Fez, padre. A minha mãe lutou por mim. Quem dera, meus irmãos, que os filhos tivessem não marcado nos braços, mas no coração, as lutas que a sua mãe e que seu pai já tiveram por você. Se você soubesse o que o seu pai e a sua mãe passou para te salvar, você seria muito mais grato. Como diz a leitura: honra teu pai, honra a tua mãe, porque eles um dia lutaram por você. O menino terminou dizendo para o padre: essas marcas da minha perna são marcas de dor. As marcas do meu braço são marcas de amor. Que a Sagrada Família de Nazaré nos ajude, mesmo nesse mundo difícil que nós estamos, a amar a nossa família, a lutar pela nossa família e nunca desistir das pessoas que mais nos amam. A nossa família, os nossos parentes e os nossos amigos, que são a família que Deus nos permitiu escolher. Por intercessão de Maria Santíssima, que copiosas graças recaiam sobre nós e sobre nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido você a fechar os seus olhos um pequeno instante. Se você estiver perto da sua família, dê as mãos, o abrace, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu irmão, sua irmã, parentes, também amigos. Senhor Jesus, neste domingo, em que celebramos a tua família, família sagrada, família de Nazaré, nós queremos nos colocar na tua presença com a nossa família e te pedir, Senhor, derrame sobre a minha casa, sobre a minha família, a tua graça. Ficou muito claro na palavra de hoje que vocês se amavam profundamente e se amam profundamente. José era o cuidador, o protetor da Sagrada Família. Maria se deixava cuidar. Maria, que fazia toda a interação daquela família no amor, na serenidade. Uma mulher que sabia guardar as coisas no coração. A tua presença, Jesus, a tua fala, em mostrar para Maria e para José: você é filho de Deus, que o seu lugar era na casa do seu pai. Mas o Senhor dá uma grande lição para os filhos de ontem, de hoje e de sempre. O Senhor foi obediente, submisso a São José e a Nossa Senhora, e você voltou com eles, e por isso cresceu em estatura, sabedoria e graça. Abençoe as nossas famílias, afasta dos nossos lares todos os dardos inflamados do demônio. Neste dia da Sagrada Família, toque profundamente as famílias que já entregaram entes queridos para o céu. Pais, mães, que lembram hoje dos filhos que já estão contigo. Filhos que estão aqui conosco e que lembram com saudade do pai, da mãe, que também estão aí contigo e que lutaram tanto por eles nesta vida. Dai-nos esta graça, Senhor, assim como aquela mulher lutou pelo seu filho, que nós possamos lutar pelas nossas famílias, lutar pelas crianças, lutar pelos casais. Porque nós trazemos na nossa vida duas marcas. As marcas das dores que sofremos
e do amor que recebemos. Aquela criança não esquecerá nunca mais. Olhando para as suas pernas, sempre lembrará do jacaré, mas olhando para os seus braços, sempre lembrará da sua mãe. Que nós possamos olhar para a nossa história e agradecer a Deus pela família que Ele nos concedeu. A sua família. E as pessoas que entraram para a sua família pela verdade, pelo amor, pelo carinho. E te pedimos, Senhor, que possamos ter a coragem que teve São José e Nossa Senhora, de quantas vezes for necessário que nós possamos voltar, para recomeçar, para reencontrar. Que a nossa união seja sentida durante toda a nossa vida. Nossa família é uma joia rara, que precisa ser cuidada, protegida, orientada. Que sejamos uma bênção na vida da nossa família, na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos amigos. Amigos que são a família que Deus nos permitiu escolher. Que a Sagrada Família de Nazaré seja o nosso exemplo e nos guie no nosso relacionamento. Que São José interceda pelos pais, que Maria Santíssima seja sempre intercessora das mães e que os filhos procurem se espelhar em Jesus, crescendo em estatura, sabedoria e graça. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos dentro da nossa casa sinais de santificação para toda a nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.